Nos últimos dias, a cidade de Los Angeles, na Califórnia, tornou-se o epicentro de uma tensão política e social que tem chamado a atenção de todo o país. O governador da Califórnia fala em violação da soberania estadual. Ivan Kleber vai trazer aqui todos os detalhes pra gente. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Donald Trump, em um movimento audacioso, acionou a Guarda Nacional para intervir na cidade, apoiando a prisão de um governador conhecido por suas políticas progressistas. Clima de guerra na Ucrânia, na Rússia, no Afeganistão? Não, em Los Angeles, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Isso porque o governador da Califórnia, Gavin Newsom, do Partido Democrata, não tardou a responder, alegando que a ação do governo federal constitui uma violação da soberania estadual. Na semana passada, os agentes realizaram uma operação onde prenderam mais de 100 suspeitos de serem imigrantes ilegais vivendo ali na região. Enquanto conflitos internacionais continuam a dominar as manchetes em lugares como Ucrânia, Rússia e Afeganistão, é surpreendente ver um cenário de conflito interno se desenrolar em uma das maiores cidades dos Estados Unidos. De Los Angeles. Foi o ponto de início, então, para o que seria protesto. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu me recuso a chamar isso, essas imagens que nós estamos vendo aí na revista Oeste, né? É um prazer enorme ter sua presença aqui comigo nesse vídeo. Peço apenas o seu apoio moral, fazendo sua inscrição aqui no canal Linhagem TV. Aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo, pois isso ajuda muito ao desenvolvimento e crescimento do canal. Obrigado pela força. A situação atual começou a se intensificar na semana passada, quando agentes federais realizaram uma operação na região de Los Angeles, resultando na prisão de mais de 100 suspeitos de imigração ilegal. Esse evento serviu como um catalisador para uma série de protestos que rapidamente se espalharam pela cidade. No Jornal da Oeste de protesto. Então começou essa, como você bem colocou, espécie de guerra campal. Donald Trump, ele não é marinheiro de primeira viagem. Nós vamos lembrar, lá em 2020, depois da morte do George Floyd, no estado lá do Minnesota. É impossível não fazer um paralelo com os eventos de 2020, após a morte de George Floyd em Minnesota, quando manifestações inicialmente pacíficas se transformaram em campos de batalhas urbanos. Naquele momento, a resposta federal foi mais cautelosa, mas desta vez Donald Trump agiu rapidamente, despachando tropas federais para Los Angeles com o objetivo declarado de restabelecer a ordem. As manifestações, entre aspas, começaram assim e também virou um campo de batalha. Dessa vez, Donald Trump agiu rapidamente, enviando as tropas federais, então, lá para Los Angeles para restabelecer a ordem, como colocou aí o diretor do FBI, Kash Patel. Na tarde desta segunda-feira, Kash Patel, diretor do FBI, afirmou que a intervenção federal é necessária para conter a escalada da violência e garantir a segurança dos cidadãos. Na tarde desta segunda-feira, Gavin Newsom anunciou que o estado da Califórnia processará a administração federal por enviar tropas sem o consentimento estadual. Essa ação legal é possível devido ao federalismo americano. Geisiane, o governador do estado da Califórnia, o Gavin Newsom, do Partido Democrata, ele disse que vai processar a administração federal por justamente ter enviado essas tropas federais para restabelecer a ordem. Que permite que os estados contestem decisões federais em tribunal. No entanto, as imagens dos confrontos amplamente divulgadas pelas emissoras de televisão e redes sociais têm um impacto profundo no eleitorado americano. Essas cenas lembram aos eleitores as razões pelas quais muitos apoiaram Donald Trump nas eleições de 2024, especialmente sua presença de implementar políticas rigorosas de imigração. É importante a gente ressaltar que o federalismo americano permite isso, que um estado processe a federação. Até aí está tudo dentro das quatro linhas. Agora, imagens como essa, que nós estamos vendo aí, especialmente sua promessa de implementar políticas rigorosas de imigração. Um nome que tem ganhado destaque nesse contexto é Alexander Soros,
filho do bilionário George Soros, Alexander tem sido particularmente ativo nas redes sociais, criticando as ações de Trump e compartilhando publicações que questionam a legitimidade e a eficácia das políticas federais. Lembram o eleitor americano, isso passa nas emissoras, e vai lembrar o eleitor americano do porquê eles votaram em Donald Trump no ano de 2024 nas eleições. Agora, nós precisamos trazer um nome aqui, que eu não diria que fosse que seja o arquiteto. É importante lembrar que Donald Trump foi eleito com uma plataforma que incluía a promessa de deportar imigrantes ilegais, uma medida que ressoa profundamente com sua base de apoiadores. Ao cumprir essa promessa, Trump está reafirmando seu compromisso com os eleitores que o apoiaram. O Partido Democrata, por outro lado, parece estar tentando se distanciar dos atuais protestos em Los Angeles. Intelectual dessas manifestações seria um erro da minha parte, mas que está bem ativo nas redes sociais nos últimos dias, que é Alexander Soros, filho do bilionário aí conhecido George Soros. Ele já assumiu os negócios do pai e ele vem então colocando publicações. Uma estratégia que difere significativamente de sua abordagem em 2020. Do ponto de vista eleitoral, as imagens dos confrontos são prejudiciais ao partido, pois reforçam a narrativa republicana de que políticas progressistas levam ao caos. Nas últimas eleições, os republicanos fizeram avanços significativos na Califórnia, um estado tradicionalmente dominado pelos democratas, compartilhando publicações que criticam as ações de Donald Trump. Eu gostaria de lembrar aqui que Donald Trump foi eleito, ele deixou bem claro que faria uma política de deportação de imigrantes ilegais. Ele está cumprindo uma promessa de campanha que foi feita lá atrás. O eleitor americano sabia que estava votando nessa promessa, né? Embora ainda seja improvável que um republicano vença na Califórnia, a diferença nas eleições recentes tem sido menor, indicando uma possível mudança no cenário político futuro. A Califórnia enfrenta diversos problemas socioeconômicos, levando muitos residentes a se mudarem para estados com governadores conservadores, como Texas e Flórida. Esse foi o ponto. Agora, é interessante, Geisiane, a gente destacar também como boa parte do Partido Democrata, ao contrário do que foi em 2020, questão do George Floyd, dessa vez o Partido Democrata está tentando se distanciar disso que nós estamos vendo acontecendo em Los Angeles. Durante um protesto atual, havia manifestantes pró-Palestina, o que adiciona uma camada de complexidade ao cenário. Muitos moradores estão deixando a Califórnia em busca de estados com políticas mais conservadoras, mas, ironicamente, continuam votando no Partido Democrata. Esse padrão de voto também se repete aqui no Brasil, refletindo uma tendência preocupante de eleitores que fogem de políticas progressistas, mas continuam a apoiá-las em suas novas residências. Porque do ponto de vista eleitoral, essas imagens aí são uma, aspas, fábrica de votos para o Partido Republicano. Vale ressaltar também que nas últimas eleições os republicanos avançaram, abriram ali uma rachadura no que seria um muro impenetrável na Califórnia. Quando a administração federal percebe que um problema local pode se espalhar para outros estados, como ocorreu com o caso de George Floyd em 2020, uma intervenção direta se torna necessária. Donald Trump está realizando uma intervenção cirúrgica em Los Angeles para conter os distúrbios. Abre aspas para Trump. Assim que a ordem for restabelecida, as tropas federais serão retiradas. Fecha aspas. Nós tivemos um avanço importante, óbvio que ainda está longe de dizer que um republicano possa vencer na Califórnia para governador ou para presidente, mas a diferença dos outros anos em relação a 2024 foi muito menor. Gavin Newsom argumenta que o governo federal não deveria ter intervido, pois ele possui as ferramentas necessárias para lidar com a situação. No entanto, a intervenção federal destaca a incapacidade do governo estadual de conter os distúrbios, o que é embaraçoso para Newsom. Há preocupações de que os distúrbios possam se espalhar para outros estados, justificando a ação rápida de Trump. O que deixa aí também o Partido Republicano numa boa posição pensando no futuro. A Califórnia vive vários problemas, muitas pessoas estão deixando de viver na Califórnia para irem, coincidência ou não, para estados onde os governadores são conservadores, mais conhecidos, o Texas e a Flórida.
Esse processo provavelmente terminará na Suprema Corte, mas é difícil prever o resultado. Independentemente do desfecho, a ação de Trump já terá cumprido seu propósito. Recentemente, Trump publicou que tomou a decisão certa e não voltará atrás, reforçando sua posição firme sobre o assunto. Então é nesse clima que a gente tem essa questão toda. E vamos ver, eles prometeram mais, aspas, manifestações para esta segunda-feira. Agora lá em Los Angeles ainda é por volta do meio-dia, 1h. Vamos ver como é que a tarde se desenrola, Gesiane. Além disso, é crucial considerar o impacto a longo prazo dessas políticas e ações. A Califórnia, conhecida por sua diversidade e inovação, está em um momento crítico onde suas políticas e ações podem definir o futuro não apenas do estado, mas do país como um todo. A resposta federal a esses eventos pode estabelecer um precedente para como situações similares serão tratadas no futuro, influenciando a dinâmica entre os governos estaduais e federal. Em suma, enquanto a situação em Los Angeles continua a se desenvolver, é essencial que todas as partes envolvidas busquem uma solução que restaure a ordem e a segurança, ao mesmo tempo que respeite os direitos e as liberdades de todos os cidadãos. O equilíbrio entre a autoridade federal e a autonomia estadual será testado, e o resultado desse conflito pode ter implicações duradouras para a política e sociedade americana. Meu nome é Henrique Petros e foi um prazer ter você comigo até o final desse vídeo. Aproveita, se você gostou desse vídeo, faz tua inscrição no canal, faz também um CCC, curte, comenta e compartilha com os amigos essa informação. Essa força que você está dando vai ajudar muito o canal Linhagem TV a crescer e se desenvolver aqui no YouTube. Valeu, galera!